Bem-vindos ao Baixo de Zero, um podcast da Federação de Esportes de Inverno de Portugal. O meu nome é João Cardoso e venham comigo descobrir um pouco mais sobre as modalidades de inverno. E no episódio de hoje vamos falar do Campeonato Nacional de Hóquei no Gelo 3x3 e, para isso, tenho comigo um painel de representantes dos vários clubes que estiveram envolvidos nesta competição. Obviamente o Luís Pires do Ice Clube da Covilhã, o Nuno Flor do Vikings e o João Farromba do HC Porto. Falta-nos o Pedro Cunha e Silva, infelizmente não pôde estar para representar o Lusolinks. Vou ter também a Cristina Lopes, a coordenadora da modalidade, e a Jada Bonaiuti, que nos vai falar depois do seminário que ela participou na República Checa, mas lá chegaremos no final do episódio. Antes de mais, bem-vindos a todos os convidados de hoje e começo a perguntar-te, Cristina, se nos podes dar aqui uma introdução do que é que foi o Campeonato Nacional de Hóquei no Gelo 3x3, esta que foi a sua segunda edição. Exato, olá, boa noite, João, e novamente, mais uma vez, obrigada por ter convidado. Sempre um prazer em falar sobre hóquei no gelo. Ora, seja o Campeonato Nacional de Hóquei no Gelo 3x3, pronto, já acontece na Serra Estrela Serena, na Espanha Saúde, organizada por a Federação de Esportes de Inverno. Os clubes que participam são os quatro clubes que nós temos, ou seja, o HC Porto, o Lusa Lynx, o Vikings e também o Ice Clube Covilhã. O que fazemos é, temos os clubes assim um bocadinho misturados, ou seja, não é rigoroso a ser só representantes de um clube, jogam contra representantes ou atletas de outro clube, tem assim um bocadinho mistas, também temos meninas a jogar nas equipas, e é mesmo o objetivo é para estarem todos integrados em jogos 3x3, por causa do óbvio, não temos pista de tamanhos oficiais onde conseguimos fazer jogos de 5x5, portanto é 3x3. O primeiro jogo começou no dia 14 de dezembro do ano passado, como óbvio, e os finais foi no dia 12 de abril. Um, é, a ideia disto é para ter alguma competição em Portugal. Mais uma vez, por causa da situação que temos, ou não temos uma pista de tamanhos oficiais que dura, o ano inteiro, como é a situação em outros países fora de Portugal, os países que já têm mais envolvimento, já são, têm outro nível em comparação com Portugal. É muito divertido, vamos aprender de um ano a ano, como já disseste, este é o segundo ano que estamos a fazer esta liga. E há sempre, mais espaço para aprendermos e fazermos melhor, e é isso que tentamos fazer de ano para ano. Bem, uma coisa é certa, acho que houve adesão, mais uma vez, dos quatro clubes e dar aqui, mais uma vez, as boas-vindas. E dizer isto, foram duas fases. Portanto, vocês tiveram uma primeira fase que era a fase de grupo, ou liga, vamos dizer assim, depois tivemos os play-off. Um, e se calhar passo aqui e puxo-vos à conversa, um, perguntar aqui, assim, no vosso entender, e não há aqui nenhuma ordem de respostas em particular, um, digam-me o que é que foi assim um momento de evolução que tenham sentido na vossa equipa face à edição do ano passado, porque obviamente as equipas repetem-se. Posso começar? Olha, da nossa parte, o objetivo era conseguirmos uma final, conseguimos uma final. Portanto, objetivo cumprido. Objetivo também seria evoluir todos os nossos atletas e nós, durante o campeonato todo, rodámos 2, 3 linhas todos os jogos. Igualmente, evoluímos todos os nossos atletas esta época. A ideia do playoff já foi um acrescento à edição do ano passado, portanto, mais uma coisa positiva que aconteceu este ano, porque traz um pouco mais à cultura do que é o hóquei, não é? O hóquei não é um desporto por norma ganho por campeonato, é ganho por playoffs, é ganho por finais. Penso que também,
não me vou acrescentar se calhar muito mais agora, porque senão começa a falar. Vamos a falar em pontos positivos. Pronto. Mas é mesmo para isso que nós cá estamos, é para falar. Eu até ia dizer que os playoffs, no meu entender, que não sou nenhum perito, acrescentam ali um pontinho de tensão e de pressão que é Claro que sim. importante do desenvolvimento dos atletas, a parte do desenvolvimento mental, dos momentos de Claro que sim, tensão, e a é própria importante. competição também já teve um pouco, cada clube teve um pouco mais identidade do que teve o ano passado. Embora se misturassem equipas, já não foi um draft puro, por assim dizer. Um, Foi uns empréstimos aqui e ali. As equipas, e se calhar o Luís pode falar mais sobre isso, todas as equipas tiveram a sua identidade pelo menos a 80, 90%, que também já é uma evolução, porque as equipas têm responsabilidades perante a modalidade, e penso que todas as equipas já cresceram um pouco do primeiro para o segundo. Espero que consigamos crescer um pouco mais do segundo para o terceiro. João, obviamente o HC Porto, grande sucesso, não é? Saíram de lá com o caneco, como se costuma dizer. Pai, pergunto-te um bocadinho histórias e memórias desta competição. O que é que nos podes contar sobre a participação do HC Porto? Uh, É claro que a grande memória tem de ser pronto, quando ganhámos, até porque foi o jogo mais difícil. Uh, e acho que foi um excelente torneio, já dá para notar a progressão e acho que a partir daqui ainda vamos melhorar mais. Então, e quais é que são os pontos que tu podias salientar em termos de desenvolvimento do ano anterior, da edição anterior? Uh, acho que em termos da organização do torneio, de todos os jogadores, das equipas, acho que melhorou tudo. E é como eu disse, acho que a partir daqui só vamos continuar a melhorar. Tu, obviamente, tens uma perspectiva diferente dos outros representantes de clubes porque tu estiveste a jogar, né? Tu fizeste parte da equipa que jogou este Sim, sim, torneio. sim. Ahm, então, e o que é que tu achaste assim do formato e obviamente este ano tínhamos também os playoffs, um bocadinho diferente. O que é que tens a dizer acerca disso? É aquele, dá um bocadinho mais de Sim, sim, pressão, não sim, é é? melhor até. Eu gosto mais assim de fase de grupos e depois playoffs e final. Eu sempre gostei mais, por isso acho que está muito melhor. Então, e havia muito público para os playoffs? Ah, havia o público necessário. Pode sempre haver mais, mas estava bom, sim. Pá, pelo menos a família tinha Sim, que sim, estar, sim. não é? Sim, eles estavam. Luís, o ano passado vocês tinham muitos elementos que eram de outras equipas a representar o Ice Club. E este ano, como é que isso foi? Olá, boa noite. Ahm, sim, como o Nuno diz, este ano todas as equipas acabaram por jogar mais com os seus próprios atletas. Ainda assim, nós, o Ice Clube da Covilhã, teve 3 jogadores emprestados de outras equipas, mas nunca jogaram mais do que 2 jogadores em simultâneo. E, portanto, tivemos mais jogadores nossos um, e, e realmente sentimos este ano que eram os nossos jogadores que estavam a representar o Ice Club da Covilhã, enquanto que no ano passado sentíamos que era um grupo de jogadores que tínhamos obtido a maior parte deles no draft que o Nuno referiu e que foi muito interessante porque permitiu que nós participássemos no campeonato, permitiu que os nossos atletas, que são essencialmente jovens atletas, pudessem evoluir nesse primeiro campeonato e este ano, já com uma equipa mais identitária, puderam apresentar-se já a um nível um bocadinho melhor e dar um bocadinho mais de luta às outras equipas que estão ainda claramente mais evoluídas. Mas nota-se, pelo menos que estou a ver, e quem nos ouve pode também consultar toda a listagem dos resultados desta competição no site da Federação de Desportos de Inverno de Portugal.
estou aqui a ver a minha cábula. Bem, houve aqui resultados que não foram assim tão desequilibrados, não é? Nivelados. Falava-se aqui de uma diferença de nível, mas não se pode dizer que haja, são resultados normais. Sim, da nossa parte, conseguimos resultados menos desnivelados do que tínhamos conseguido no ano passado. Conseguimos, inclusivamente, ganhar um jogo, foi realmente algo muito, muito marcante e que os nossos jovens atletas, quando iniciámos o campeonato, achavam que não ia acontecer e tendo acontecido foi algo que os motivou bastante para o resto para o resto do campeonato. E depois, pronto, houve jogos em que os adversários tiveram um bocadinho de dó de nós e por isso é que o resultado acabou por não ficar tão desnivelado, mas claramente batemos muito melhor do que o ano passado. Também como já tínhamos mais atletas, pudemos rodar um bocadinho mais a equipa. Pronto, acho que foi bastante positivo para o hockey. Também vi nas outras equipas evolução e para nós em particular houve realmente muita evolução. E Nuno, aquilo que não começou lá muito bem para o Vikings nas primeiras duas jornadas, aquilo estava complicado. Ali a fase regular. Não, porque a ideia era essa, não estamos aqui a fazer bluffs, mas a ideia era mesmo meter toda a gente a jogar o máximo possível, não preocupar com resultados, porque depois vamos a playoffs. Felizmente não temos que nos preocupar com chegar nos primeiros 4, porque infelizmente só há 4, porque senão tínhamos de trabalhar um pouco mais na liga. Portanto, o objetivo principal era mesmo rodar, evoluir, rodar, evoluir, rodar, evoluir. E penso que funcionou bem, com um bocadinho, obviamente, sorte. A sorte dá muito trabalho, não é? Mas pronto, às vezes pode ir para um lado, pode ir para o outro. Já ia chegar às meias finais, porque aqui calhou um bocadinho a fava ao Ice Clube da Covilhã, como se costuma dizer, apanharam com o HC Porto na meia final. E o HC Porto foi a equipa que, de certa maneira, dominou aqui um bocadinho a competição, só com vitórias. Houve uma grande meia final entre os Lynx e os Vikings. E se calhar pergunto como é que isso correu, se me querem contar um bocadinho sobre isso. É assim, isso realmente para nós foi o jogo da época, foi o desafio que nós demos aos nossos jogadores. Trabalhámos o ano inteiro para chegar ali. Felizmente, sorriu-nos a nós. Também podia ter sorrido para o outro lado, mas para nós foi sem dúvida o jogo da época. Depois, a final, obviamente, as finais tentam-se ganhar e não nos correu muito mal. Ficou 4-2. Foi uma final. Lá está, o crescimento da equipa. Eu penso que qualquer pessoa que tenha visto a nossa equipa no início da época e que tenha visto naquela final, viu o crescimento da equipa. Isso é o mais importante ao fim e ao cabo. Mas a falar da meia final, que eu perdi-me um bocadinho, sem dúvida, sem dúvida. Uma final com muitos golos, que não é muito normal, uma final que foi uma meia final, que para nós foi uma final, mas que foi bastante batalhada pelas duas equipas e pronto, no fim, ao fim e ao cabo só me estou a repetir. Riu-nos a nós. 12-14, resultado final, foi uma diferença de 2 golos, não foi assim nada de por aí além. Foi. E, Ataques de coração. obviamente estamos a falar de 3-3, portanto aquilo deve ter sido um festival. Mas olha, eu até digo mais, por norma, tendo em conta as dimensões do campo, o resultado não é fora do normal. Fora do normal, possivelmente, foi, afinal, o 4-2. Não é? Porque realmente naquele campo dá para rematar de qualquer sítio. É um jogo mais fechado, afinal. Ninguém queria perder. Não, olha, houve dois grandes guarda-redes na baliza da final
que fizeram excelentes trabalhos. Toda a equipa conta, mas obviamente eu acho que isso foi a maior diferença. João, então e para a próxima edição do Campeonato Nacional 3x3, há aí alguma coisa que tu gostavas de ver diferente ou é para manter tudo e melhorar com mais jogos, mais equipas e mais atletas? Sim, eu estou a gostar agora de como as coisas estão a correr. É claro que gostava que houvessem mais equipas e mais jogadores, mas isto é um processo, por isso temos de aguardar. Bem, deixo-te, se quiseres deixar aqui alguma nota referente à participação do HC Porto, tens agora o teu momento. Não, é só que acho que fizemos um bom torneio. Uh, Também aquela última vitória foi mais difícil, mas acho que fizemos um excelente torneio e vamos continuar a fazer. Bem, parabéns então ao HC Porto e aos atletas que o representaram. E Obrigado, obrigado. pronto, Eu só queria aumentar ou dizer, no final disto tudo, não podemos nos esquecermos que temos o Ice Clube Covilhã que só existe na terceira época, não é, Luís? Onde todos que pertencem ao Ice Clube de Covilhã são menores, praticamente. O Rodrigo é como trainer coach, portanto, não exatamente como um atleta ou um jogador, mas quando vamos verificar essa data, essa informação, temos, são todos crianças, são todos que aprenderam a patinar, não só a patinar, mas a jogar também só durante os últimos 3 anos. E Luís, mais uma vez vou dizer, estás de parabéns por todo o esforço e tudo o que têm feito pronto, até a semana passada, o último treino, vamos dizer assim. Um, Toda a equipa, todos os miúdos e meninas incluídos, estão todos de parabéns. Eu tenho muito orgulho em vós, e a competirem, em jogos juntamente com outros clubes já estão formados há muito mais anos e têm atletas que são seniors que andam a jogar já, ou, obviously não profissionalmente, mas que andam a jogar já há anos, e os resultados nota-se está um bocadinho diferente, mas não é assim tão fora deste mundo. E para o ano que vem, ou a próxima época, sei que vão ainda estar ainda muito mais melhor nos resultados. Só parabéns. Obrigado, Cristina. É verdade, no fundo, os nossos atletas, à exceção do Rodrigo, que também só começou a patinar e a jogar hóquei há 1 ano e meio, mas à exceção do Rodrigo, os atletas são todos menores de idade. Temos 2 meninas, este ano tivemos um atleta de 12 anos, outro de 13, depois os outros andam ali nos 15, 16, 17. Efetivamente, o clube tem conseguido evoluir, mas para essa evolução, sem dúvida, que tem sido muito importante não apenas o apoio que a Federação, que a Cristina, que o Gino nos têm dado, mas a forma como os outros clubes também nos têm tratado. E o Nuno, que está aqui, também tenho que lhe agradecer pessoalmente, porque ele tem ajudado o Ice Club a crescer, com meios materiais, com jogadores, com conselhos, com troca de opinião, mas também o Lusolinks e o HC Porto, no fundo, realmente neste desporto vive-se um sentido de entreajuda que, no fundo, acaba por estar um pouco por nós. Eu, sou sincero, meti-me no hóquei no gelo, um pouco indo atrás de um dos meus filhos que foi para lá jogar, mas depois o apoio que senti por parte da estrutura federativa, da Cristina, do Jimmy, das outras equipas, dos Vikings, dos Lusolinks, mais tarde do HC Porto, quase que, no fundo, senti-me empurrado, puxado por eles num comboio em andamento
que nem sei bem como é que lá fui parar, mas a certa altura tive que acompanhar o ritmo e pronto, isso é que tem permitido que, assim, do nada, em 3 anos, nós tínhamos miúdos que estão a jogar e que, melhor ou pior, conseguem dar luta a jogadores que já andam no hóquei no gelo há muitos anos mais. E é isso que temos que fazer. Estamos todos fora, temos todos puxar uns por os outros, assistir uns aos outros, senão não podemos fazer nada só com o clube. Temos de ter todos no mesmo caminho, you know, no mesmo. É aqui uma família, de certa forma, é uma comunidade que se cria e é uma família. Exatamente, João. E queria, se não vos deixo ir embora, sem vos perguntar o que é que esperam da edição do próximo ano, porque isto foi só a segunda edição. Ainda esperamos muitas mais aí pela frente e, quem sabe, um dia com mais equipas, não é? O Ice Clube da Covilhã espera depender menos dos jogadores dos outros clubes, espera que os seus jogadores tenham conseguido aproximar-se mais do nível dos jogadores dos outros clubes um, e basicamente e desejar que este espírito se mantenha, que a Cristina e o Jim continuem com a energia necessária para levar isto para a frente e que os clubes continuem a ajudar-se uns aos outros, ainda que a sua identidade se possa acentuar mais no próximo ano, que também é bom, e que o público também, que eu creio que este ano já aderiu mais do que o ano passado. Pelo menos houve alguns jogos em que ali a bancada estava, é verdade que a bancada não é muito grande, mas em que a bancada estava praticamente cheia, e que para o ano seja ainda mais, e em particular nós aqui na Covilhã que consigamos, no fundo, meter o bichinho do hóquei no gelo aqui na gente da Covilhã, na esperança de que o hóquei no gelo seja uma coisa que, como a Coca-Cola, primeiro se estranha e depois se entranha, e que daqui a uns anos nós tenhamos que seriar os atletas que queiram jogar no Ice Clube da Covilhã. Seria excelente. Nuno. Olha, eu, próxima época, espero da parte dos clubes mais compromisso e mais, lá está, aquilo que falámos, cada vez mais aceitar mais compromisso, mais responsabilidade para podermos ter evolução, porque de outra maneira não há evolução. Da parte da Federação, e já agora deixo aqui um desafio, esperava um 3-3 para formação, porque os números começam a aparecer, temos atletas suficientes, portanto gostava de, para o ano que vem, termos 2 episódios, o episódio do 3-3 séniores e o episódio do 3-3 na formação. Por que não? É uma coisa a considerar. Fica o rap lançado. Depois aqui a coordenadora da modalidade dá-me a sua opinião. Concordo, e já tivemos esta conversa várias vezes com várias pessoas, e é isso mesmo, vamos tentar fazer isso. Temos alguns meses agora, alguns têm alguns meses agora de folga, vamos dizer assim, e há muito trabalho para fazer durante esta folga, até a próxima época, começar no gelo, ou seja, esperamos mais breve em outubro, digo novembro. E agora uma das minhas coisas que eu gostava de ver, João. E um live broadcast lá de cima das Penhas de Saúde, Ice Arena para hockey no gelo. Não era ótimo? O que é que vocês dizem? Para mim era Luís, excelente. Vamos Nuno, ver. Fica para a Sim. fica na lista. lista. Vamos lá, Era isso. vamos lá. Isso era uma coisa que eu gostava de ver. Pelo menos um jogo. Tem que seja só a final. Também pode ser. Já é bom. Pode ser. Já. Vamos a isso. Uhum. Bem, passo agora então para falar um bocadinho com a Jaila Bonaiuti, que esteve no primeiro seminário de liderança feminina de hóquei no gelo, obviamente isto é organizado pela IIHF, a Federação Internacional de Hóquei no Gelo, que decorreu em paralelo com o Campeonato do Mundo Feminino 2025. Ora, isto tudo numa cidade que tem um nome fantástico, que eu vou tentar pronunciar,
que é České Budějovice, na República Checa. E a Cristina ficou aqui a olhar para mim como quem diz: epá, eu não acredito que ele disse o nome bem, mas foi treinado em casa. Muito bom, parabéns, João. Sim, senhora. Este campeonato, o campeonato obviamente do mundo feminino, correu entre o dia 9 e 20 de Abril. Portugal, infelizmente, não esteve envolvido neste campeonato. Há de chegar o dia. Mas neste seminário esteve e também estiveram 46 países. Bem, Jaila, o que é que me podes dizer sobre o seminário e esta experiência? Então, para começar, para falar da experiência, foi uma experiência incrível, que tenho muito gosto e muito orgulho de ter vivido, e sobretudo ter participado nesta liderança feminina, que foi a primeira que tenha acontecido, como já disseste. Mas sim, foi uma experiência muito boa, porque não foi só sobre o hóquei, claro que sim. E aprendi muito a ver os jogos e atletas profissionais de alto nível. Consegui perceber muitas regras, consegui ver muitas táticas novas e ver como é que elas jogavam. Isso foi mesmo algo surpreendente. Fiquei mesmo mesmerized, como é que se diz em português, não sei, mas Surpreendido? estava mesmo. Sim, é mais ou menos isso. Mas sim, estava surpreendida, porque vi muitas coisas novas, que seja no gelo, fora do gelo, porque a liderança não foi só ver os jogos, também tivemos muitos workshops, onde tivemos muitas pessoas a vir falar para nós, para podermos aprender, aprender a conhecer-nos melhor, a melhorar como pessoa, como líder, na vida de todos os dias, mas também na vida no gelo, com as outras pessoas, e só a evoluir como pessoa e como líder no hóquei no gelo no geral. Porque foi um evento de vários dias. Foi sim, senhora. Cheguei dia 17 de Abril e fui-me embora dia 21 de Abril. Então, os dias onde tivemos mesmo workshops e a ver os jogos foi de dia 16 a dia 20, mas foi tudo um conjunto de coisas muito boas, e fazer isso com muitas outras atletas mais velhas, algumas mais novinhas, foi uma boa experiência, porque tive a oportunidade de aprender com elas, tive a oportunidade de aprender sobre elas, de onde elas vêm, como é que elas chegaram ao hockey, e temos todas muitos percursos diferentes e aprendemos todas com as outras, umas das outras, e isso acho que foi muito bom. Não vou mentir, parecia que estava lá um bocado fora de zona, porque acho que era aquela que joga hockey há menos tempo e, bem, Portugal está um bocado atrasado no hockey no gelo, mas estamos a chegar lá. E depois está tipo, uau, estas aqui já jogam desde que têm 2 anos, eu aqui comecei com 16, mas isso também é bom, faz parte, e gosto disso, porque quer dizer que estamos a chegar lá, tipo, conseguimos chegar lá, então é só evoluir e Foste dar o continuar teu contributo. O nosso contributo às vezes pode não ser sempre no gelo. O contributo pode ser perfeitamente a Claro. formação e se conseguires fazer a diferença dessa forma, Portugal é que fica a ganhar. Exatamente. E foi muito isso também, então, sim, senhora. Olha, e obviamente viste jogos do Campeonato do Mundo, como é que é ver um jogo de hóquei? Pá, isso é o mais alto nível, não é mais alto nível do que o Campeonato do Mundo feminino, não é? Como é que é ver isso ao vivo? E é uma experiência que deve. Eu nem consigo imaginar. É uma experiência mesmo fantástica. Nem sei como descrever o que estava a ver, o que eu estava. Porque elas eram mesmo muito rápidas, era uma coordenação incrível, pareciam que estava lá. Já sabiam tudo, uma pessoa já sabia onde é que estava a outra pessoa, elas olhavam e faziam logo a ação que era preciso fazer, e depois conseguiam contra-atacar. Era tudo muito rápido, mas tudo muito organizado, e elas sabiam mesmo o que estavam a fazer. É mesmo uma experiência incrível, e ver isso ao vivo é ainda mais. Só estás lá e estás tipo, uau, uau. E deve ser um bocadinho barulhento, suponho eu. Barulhento sim.
sobretudo com as pessoas que estão sempre lá a gritar para a equipa delas, mas isso também faz bem de ver isso. Aquelas pessoas que gostam de ver. E conheci lá pessoas que eram só espectadores a ver isso ali com entusiasmo e tudo. E era mesmo lindo. Toda a gente encontrar-se por alguma coisa que gostam em comum, coisas assim. Então, sim. Bem, dizer que no fim a final foi entre os Estados Unidos e o Canadá e foi uma final daquelas, não é? Foi sim, senhora. Os Estados Unidos a vencerem por 4-3, deve ter havido algum drama. Ah, foi por pouco, foi por tão pouco. Eu estava pelo Canadá, não vou mentir, mas Aqui nós não temos que ser, não temos que ser imparciais, né? Se tivesse lá Portugal era diferente. Aí não tinhas justificação para não nos apoiar. Mas pronto, esse dia ainda não chegou, há exato, de chegar. há de chegar um dia. Mas sim, e foi mesmo lá nos últimos minutinhos do tempo a mais, como é que se diz? Tempo extra. Sim, era o tempo extra e foi mesmo com 2 minutos que faltava e me conseguiram marcar o gol. Bem, parabéns a eles, foi lindo, mas foi um jogo muito, muito bom. Foi muito bom. Bem, Jaila, então e o que é que tu retiras desta experiência que vai aqui enriquecer Portugal? Isto é a versão egoísta daqui, deste anfitrião a perguntar o que é que nós ganhamos com isso. Bem, para começar, mostra que Portugal está a evoluir em relação ao hockey do gelo e mostra que estamos aqui a impor-nos e a começar a evoluir e a chegar em algum sítio. E depois eu também aprendi coisas que posso trazer para lá, para ensinar às outras pessoas, fazer com que eu ajude outras pessoas a aprenderem, a perceber melhor algumas coisas e como pessoas, que também foi isso também, era a liderança feminina, então aprendi muitas coisas para poder lidar com as outras pessoas e tentar acompanhar e fazer com que as pessoas seguem para evoluirmos juntos. Jaila, só te tenho a agradecer e sabemos perfeitamente que vais fazer um excelente trabalho. Temos em ti uma pessoa com muito potencial e acho que todos reconhecem isso. Obrigada. E a Cristina é a Espero que primeira sim. pessoa a dizer-te isso, já o disse várias vezes. E vamos ver o que é que tu poderás fazer no teu futuro. Ahm, Cristina, tens alguma coisa a acrescentar este relato aqui da Jaila? Senão vamos terminar. Era só para dizer para quem não conhece a Jaila, ela não tem a câmera ligada, portanto só estou a ouvir a voz dela e na voz dela estou a ouvir aquele mesmo sorriso quando ela voltou e falou comigo, o sorriso que ela tinha na cara, que era ocupava a pista toda, onde a gente estávamos a falar sobre isto, era mesmo na pista onde Serra da Estrela em Serena. O sorriso, ninguém podia tirar o sorriso que ela tinha na cara. É tão lindo e agora continuar a ouvir o sorriso na voz dela quando ela está a falar sobre a experiência dela, toca mesmo no coração. Muito orgulho em tu, Jaila, e sei que vais continuar com essa guerra, esse esforço, essa dedicação e essa paixão que tu tens para o hockey no gelo. E tu, como representante para as outras meninas, és a melhor escolha. Parabéns, orgulho em ti e força para a frente. Muito obrigada, Cristina, muito obrigada. Isso toca-me muito, porque é verdade, estava com um sorriso na cara tudo ao longo de eu estar a falar e obrigada. Eu espero conseguir continuar a meter orgulho em ti e nos outros e conseguir levar isto em algum sítio. Então, sim. Juntos conseguimos. Obrigada, um beijinho grande. Certamente. Até breve. Certamente. E com Obrigada. esta mensagem acho que fica o hóquei no gelo aqui bem espelhado, o que é. Também falámos de competições, falámos aqui deste momento um bocadinho de evolução, desenvolvimento da modalidade. E antes de terminar, queria dizer que a Federação de Esportes de Inverno de Portugal está de parabéns. Portanto, fez no dia 15, que supostamente é ontem, aqui à data de lançamento deste episódio, 33 anos. E três. E começamos a ver já um rol de atividades e de trabalho
que demonstra essa idade da Federação, e esperemos que daqui a outros 33 hajam outros intervenientes, mas que possam dizer muito mais. Pronto, e com isto terminamos. Foi o Abaixo de Zero. Não se esqueçam de subscrever ao canal da FDI Portugal e deixar os vossos comentários. Contamos convosco, obviamente, no próximo episódio. Obrigado.